Salve, galera, boa noite todo mundo aí, beleza? Bom, deixa eu arrumar só aqui, peraí, a última coisa. E uma luz aqui não tá dando muito certo. Bom, hoje a ideia, né, foi até uma dica aí do pessoal. Deixa eu tirar minha câmera aqui, que ela fica chamando minha atenção. Aí. Da gente trocar ideia um pouquinho sobre arquitetura de software, né? Uma coisa bem interessante, é óbvio, eu vou falar de algumas questões de arquitetura, mas não vou avançar. Existem algumas arquiteturas ao longo, eu vou falando, que são arquiteturas um pouco mais complexas, e vamos ver que a complexidade está muito mais no escalonamento da coisa, né? Até porque elas são bem preferenciais de se utilizar realmente quando precisa, né? Então a gente pode e é a ideia que é começar a entender sobre arquitetura e entender os sabores que tem da arquitetura. E óbvio, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, tentando entender como é que faz e até mesmo como eu chegaria nessas outras arquiteturas que eu vou falar. Então a ideia é um bate-papo aí com foco em arquitetura, não é montar uma aplicação extremamente complexa, mas sim entender o processo arquitetural. É óbvio, quando a gente está na prática, fica mais fácil quando a gente já tem experiência de iniciar certos projetos e falar, pô, eu vou tomar uma decisão de ir para certa arquitetura, começar com certa arquitetura e fazendo aos poucos, né, graduativamente essa conversão. Então a gente entender primeiro o que é arquitetura, por que tem benefício, e o principal que a gente vai ver, como sempre, é a questão de como existem palavras bonitas. Né? No fim de tudo, a gente vai validar que existem diversas palavras, isso vai ficando mais fácil de se entender quando tem uma troca de ideia entre a equipe, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Opa, tá mudando? Tá. Galera, então lá, bom, deixa eu ver se eu... Ih, caralho, se eu maximizar aqui eu perco tudo, pera aí. Muito complexo, mais fácil construir software do que... Aí, agora sim. Bom, então assim, antes de mais nada, né, o que é a definição de arquitetura aí? Quando a gente fala de arquitetura, a questão da arquitetura, de maneira geral, ela se resume em realmente organizar. Então, quando a gente fala, pô, até mesmo se a gente fizer uma analogia com o próprio arquitetos em geral, tá? De cada um da sua respectiva área, mas arquiteto de casa, por exemplo, ele tem aquela otimização, ele tem então uma organização, um desenho, um design, onde vai compor cada coisa, e pra gente não é diferente. Quando eu vou construir um sistema, né, a gente pensa no sistema, o sistema ele vem muitas das vezes traduzido em regras de negócio. Então, né, chega um cliente para a gente, começa a falar, olha, eu preciso de um sistema assim, preciso de um sistema assado, preciso de tal definição, e começa então uma construção e uma ideia de sistema. A arquitetura de software, ele tem justamente essa ideia de organizar. E quando a gente fala de organizar é para construção. Então a gente tem a própria organização do sistema, a componentização, porque eu começo a identificar dentro dessa regra de negócio componentes, ou que vai compor ali a minha aplicação, seja ela a questão de recursos externos, como por exemplo a gente pode falar, sei lá, de uma API, pode falar de bancos de dados. Então a composição disso, né, os componentes unificados ali para ter uma orquestração de software, ela vai ficando mais fácil quando eu tenho isso melhor organizado. E o que a gente vai ver muito detalhado assim em questão de arquitetura de software de maneira geral uma vez que eu tenho a escolha de uma arquitetura, o entendimento do que é essa arquitetura, isso vai ficando mais harmônico, digamos assim, não sei se é a palavra, entre os membros, porque cada um vai saber, opa, se eu estou falando de determinada informação, isso vai ser em determinada componente. Se eu estou falando de outra, lá de um banco de dados, vai ser em determinado ponto. Então, o que a gente tem? Essa definição, essa componentização e a interação entre esses componentes. Então, quando eu vou interagindo e eu vou dando, e é o principal que a gente vai sempre buscando, seja qual arquitetura que a gente definir, né? Uma arquitetura mais simples, que é o que a gente vai falar de 3 camadas, ou até mesmo uma arquitetura relativamente mais complexa, como a hexagonal, de maneira geral, eu estou sempre querendo fazer essas interações e essa componentização com o menor acoplamento possível. Ou seja, cada parte dessa organização que eu criei, se ela tiver uma responsabilidade única, isso vai ficando mais fácil para a gente. E, no fim, a gente tem aqui um padrão, né, um design que a gente monta, e aí esse design pode ir desde a estrutura de pasta, mas muitas das vezes não é a estrutura de pasta que define uma arquitetura, né? Quando a gente está começando, a gente pensa ali, vou criar uma pasta view, uma pasta... Mas não é exatamente a pasta, até porque quando a gente compila um código, o código no final ele gera lá, seja ele o binário, seja ele essas linguagens intermediárias, como o C# gera o Intermediate Language, então no fim eu tenho lá o suposto binário que vai executar. Então a estrutura de pasta, ela é uma organização para a gente, mas a definição dessa arquitetura,
é uma definição onde eu tenho responsabilidade, onde eu tenho cada componente, seja classe, seja aí a própria estrutura de pasta, ela sendo o mais responsável possível em cumprir apenas um papel. Então essa é a ideia de arquitetura de software. Ou de maneira geral, organizar. Então podemos dizer que a arquitetura é organizar a minha aplicação. Sei lá, se alguém tem de repente, né, tem uma dinâmica diferente, cara, aqui a gente faz sempre de tal forma, sempre de outra forma, para ficar mais fácil, beleza, né? Se ali aquela arquitetura é interessante para você, bacana, mas é o que a gente vai conhecer, a gente já tem algumas definições e são boas práticas. Alguém já falou, olha, quando eu vou construir software, né, e também é relativo, o conceito de software pequeno para software grande, isso é relativo, você pode ter aí uma aplicação que é simplesmente um batch, né, relativamente pequeno enquanto negócio, mas ele tem que ter uma arquitetura muito mais robusta na parte de escalonamento. Então é bem relativo falar sobre software pequeno ou software grande, porque isso vai dar complexidade, vai dar do atendimento dele, cada um pode ter foco numa coisa, beleza? Bom, então qual que é o benefício que a gente ganha? Opa, só um minutinho, puxa a Ana aí, ela tá na fila ali. Ah, peraí. Aí, mano. Aqui. Aí, beleza. E aí, Ana, salve. Agora sim. Show. Eu falei, ainda bem que a Ana é tão perdida quanto eu nesse negócio. Caralho, tem um monte de tela aqui agora. Tô me sentindo o cara da NASA. Um monte de aplicativo, não sei o quê. Boa, show. Então, né? Opa. Então, enquanto arquitetura de software, a gente. Opa, deixa eu voltar para alguma tela que eu tava aqui. Que era de, aqui. Então, a arquitetura de software, enquanto organização, de maneira geral, o que a gente busca é organizar. E quando a gente fala de organização, a gente quer, né, extrair dali as melhores condições. Então, os benefícios que tem numa arquitetura, de maneira geral, tá? A gente vai conhecer qualquer arquitetura, ela sempre vai buscar essas características que, de acordo com as aplicações, isso pode variar. Então, eu posso variar, como falei, uma aplicação em que Gente, eu preciso de uma ajuda. Opa, manda aí. Aproveitando que eu sou tão perdida igual você, Leandro, como que eu faço para aparecer a sua tela? Porque agora eu tô no... Tá aparecendo só o chat para mim aqui do É Discord. que eu compartilhei só no outro lá. Eu não sei se é que eu tava com medo de travar minha máquina aqui, eu compartilhando aqui. Ah, não, então beleza. Você Eu vou con- abrir o outro e aí eu desativo o áudio dessa página. Boa, beleza, então, valeu. Valeu. Pera aí, então, dá um minuto. Cadê o outro? Aqui. É porque eu tenho medo de travar minha máquina um dia. Ou tec-tec. Bom, vamos lá. Então, aí que a gente, né, em relação, a gente falou então da arquitetura. A arquitetura de maneira geral é organizar, é padronizar a aplicação de certa forma. E o que eu ganho de benefício com essa padronização? Basicamente esses pontos. Então a gente ganha clareza, isso é muito interessante para dentro de um projeto. Porque quando a gente está trabalhando em projeto, para quem, né, é dessa área de gestão, por exemplo, se você tem aí por isso que a gente fala, pô, você tem uma arquitetura interessante, você tem uma arquitetura legal na aplicação, você começa a fazer todo mundo falar a mesma língua. Então você tem uma estrutura de sistema onde todo mundo vai entendendo o que cada etapa, o que cada componente, em cada etapa, né? O que cada componente faz. Então isso traz pra gente uma compreensão entre a equipe, fica muito mais fácil. Até mesmo, né, TI sofre de maneira geral de falar o turnover da equipe, né? Um cara entra, o cara fica pouco tempo, o cara sai. E quando a gente tem essa questão de organização de uma estrutura, isso facilita entre as equipes, seja a equipe que montou aquilo ali, principalmente por arquiteturas de mercado, né, que é o que a gente tem, isso cria uma comunicação mais clara, tanto na equipe, até mesmo principalmente, né, na manutenção da aplicação. Então, quando você está construindo uma aplicação, legal, a gente tem muita flexibilidade de mudar, recriar, recompor certas coisas, então isso é tranquilo. Mas depois vem um dos papéis difíceis dentro de software, que é a manutenção do software. Então, se você tem uma boa organização, principalmente que a gente falou ali da questão da componentização, essa interação dos componentes, e se torna mais fácil. Se torna mais fácil o quê? A questão de alteração, o software é muito vivo, né? Você começa ali a criação de um software e de repente você tem que fazer uma mudança daquele software, correções e melhorias dentro do sistema, então seja a própria alteração para criar uma feature nova ou até mesmo a melhoria de um sistema. Então a gente ganha na manutenção, na reutilização. Então, dependendo da arquitetura que você escolhe, ou até mesmo da arquitetura que você vai convertendo a sua aplicação, você pode ter reutilização. Então, por exemplo,
aplicações onde a gente começa a escalar, crescer demais e começa a ter o tal dos microserviços ou até mesmo outra aplicação fazendo o compartilhamento aí de recursos, né, no fim um componente separado da minha aplicação. Se você tem isso, aí você começa a identificar que de repente você tem duas ou mais aplicações que consomem o mesmo, sei lá, a mesma regra de negócio ou a mesma questão de banco de dados. E você começa a quebrar em pedaços menores, né? Isso compõe, então, como a gente falou, a arquitetura ela é composta desses componentes, que aí a gente vai ver ali na prática, ele pode ser dentro de um próprio projeto, ou pode ser N projetos, né? Quem já participou de projetos maiores, a gente vai quebrando isso em bibliotecas e vai se tornando mais fácil a reutilização. E o principal, que é o que a gente tem falado ultimamente, né, as duas últimas bate-papos que a gente teve, que é teste. Se eu tenho essa arquitetura mais clara, eu tenho uma organização, eu tenho o principal, a gente vai ver em questão de arquitetura, que é a separação de responsabilidade. Então eu tenho responsabilidade para cada componente unicamente. Então cada componente ele nasceu, ele foi criado e ele é mantido para ter uma responsabilidade única. E isso a gente alcança aí, como a gente falou já em outras oportunidades, a questão do teste. Por quê? Porque o teste, sempre que a gente fala de teste, né, e falando e se apegando mais ao teste unitário, o teste unitário ele testa a menor parte e o principal, o isolamento. Então eu começo a ter, se eu quero testar a parte de banco de dados, pouco me importa a questão da regra de negócio. Se eu estou testando a regra de negócio, pouco me importa o comportamento do banco. Eu vou simular o comportamento daquele banco. Eu vou o tal do mock, que a gente já falou na outra vez. Então eu vou criar simulações que vão se comportar como aquele banco e não necessariamente o meu banco. E uma outra parte também, né, extremamente visada dentro de uma arquitetura, é a possibilidade de escalonamento. Então eu criei uma aplicação e aí tem N cenários para isso, né? Às vezes uma aplicação ela pode já nascer com foco numa escalabilidade, porque eu vou atender, eu já tenho ali, sei lá, um baseline, alguma coisa que identifica qual as possíveis chamadas, as possíveis requisições, os possíveis consumos de recursos de um banco de dados. Como eu posso ter isso aí de forma de surpresa? Criei uma aplicação e essa aplicação cresceu gigantescamente e eu tenho que escalonar isso daí. Então, de maneira geral, resumindo, né? Falei pra caralho aqui, resumindo, galera, o que a gente fala? Arquitetura, então, é organizar, ponto final. Não importa como você vai organizar, o que a gente vai ver aqui, eu tenho oportunidades de já beber de fontes conhecidas. Alguém vai falar para mim, usa o DDD, usa o XPTO, usa o XYZ. O que eu ganho com isso aí, com facilidade? Quando eu já pego uma arquitetura de mercado, que essa arquitetura já existe, eu ganho justamente o que a gente fala, que a gente traz para a nossa aplicação, uma compreensão fácil. Quando eu monto a aplicação, toda a minha equipe, ela vai já compreendendo a arquitetura daquilo ali. Quando eu já consumo alguns padrões de mercado, e essa é a facilidade para a gente, né, o tal do design partner, de maneira geral, quando a gente fala, o benefício dele é esse, já tá lá, né? Basta eu ler, ter compreensão e praticar. Conforme eu vou tendo a prática, eu vou tendo essa compreensão. Então, a arquitetura é uma organização e essa organização a gente tende a ganhar, de maneira geral, mesmo olhando aqui, falando como sistema, na vida a gente pensa isso, né? Quanto mais eu tiver organizado, mais rápido eu acho alguma coisa, mais clareza eu tenho sobre o que aquela informação vai me mostrar, eu consigo fazer correções, anotações, mudanças de maneira geral, eu consigo fazer testes ali, se tratando da nossa aplicação. Então esse é o benefício de montar uma arquitetura. Peraí. Opa, então vamos lá. Cadê? Aqui. E aqui, galera, algumas arquiteturas, tá? E eu diria, pelo menos, aí eu falo pela minha experiência, até óbvio que a gente for internet afora e ao longo dos anos, né, arquitetura é um detalhe de engenharia e tal, que a gente tem, então, diversas literaturas que falam. Aqui são algumas arquiteturas, né, aí dentro da minha experiência, são arquiteturas mais comuns, tá? Talvez depois eu até abra aí se alguém tiver alguma outra sugestão de arquitetura ou lembrar de alguma, mas são arquitetura bem comum. Então vamos lá. A gente tem, uma das arquiteturas, que é o que eu vou abordar aqui, depois a gente vai ter um espaço, quem quiser falar mais, por exemplo, eu adoro hexagonal, acho que cabe uma discussão bem legal, mas já que a gente está iniciando esse entendimento de arquitetura, então a gente tem aqui, arquitetura que a gente fala de 3 camadas, onde, repara que a arquitetura não é a complexidade de um software. Se eu comparar uma arquitetura de 3 camadas com uma arquitetura, por exemplo, hexagonal DDD, eu vou ver muito mais responsabilidades e outra. Ou, resumindo, talvez eu veja mais camadas, porque eu quebrei menores componentes, eu quebrei
em componentes que vão tendo mais responsabilidades e, consequentemente, eu vou tendo mais flexibilidade para atender todas essas condições. Por quê? Quando a gente escolhe uma arquitetura, muitas das vezes eu estou focado em alguma coisa. Então não adianta eu, cara, puta, escolhi a arquitetura mega não sei o que, a DDD, a Clean Architect, não estou falando que elas são, né, de outro mundo, mas ela vai trazer talvez uma carga de complexidade para sua aplicação que não é necessária. E aí a gente vai medindo isso, em certa forma, um avanço. E quando a gente pega essa arquitetura de 3 camadas, ela é uma arquitetura muito interessante e muito comum, tá? Falo pela minha experiência, muito comum a gente começar aplicações, seja para validação de alguma coisa e até mesmo aplicação, até chegando ali no final, que é uma aplicação, que é uma arquitetura, onde a gente foca bem básico, né? Bem básico, eu já separo responsabilidades, que é o core da aplicação, que é uma camada que a gente, já a gente vai validar isso, tá? Uma camada de apresentação. O que a gente fala de camada de apresentação? Aquela interação com o cliente. Seja, então, um endpoint de uma API, seja uma view, né, utilizando o ASP.NET, um MVC de maneira geral, mas falando do ASP.NET MVC, que já que a gente está falando com foco mais em .NET, ou se a gente for no Java ali, usando um Spring MVC, ou tantos outros que a gente tem. Bom, aqui, então, olha só. Quando eu penso nessa camada de apresentação, eu não estou ali pensando como vem do banco de dados, como validou se o dado era vazio, se o dado era preenchido, se o dado era um CPF. Não, a minha mente, né, minha mente não, mas o meu pensamento aqui, né, enquanto responsabilidade, é pensar em entregar o dado. Então, se eu, por exemplo, se eu tenho um contrato onde eu falo que eu vou entregar esse dado num JSON, pô, beleza, então não me importa como esse dado foi formulado para virar um JSON, eu vou entregar ele. Aí a gente tem uma outra camada que é a lógica de negócio, e aí a gente percebe, né? Olha só, isolei, quer dizer, cara, se eu tenho uma aplicação, que é uma aplicação de e-commerce, por exemplo, onde eu tenho uma validação de, sei lá, risco de análise de crédito, risco de fraude ou qualquer coisa, essa camada aqui de lógica de negócio, ela vale para qualquer uma outra que chamar. Então, se eu tiver uma camada de apresentação, que é uma camada de apresentação MVC, que chama direto da aplicação, legal. A análise de crédito, a análise de fraude, ela vai ser igual. Se eu tenho uma camada de apresentação, que é uma aplicação mobile, que vai consumir pelo mobile, de novo, porque interessa, né? Eu vou cair numa centralização, num lugar centralizado, onde está minhas regras. Ela vai ter que atender às mesmas condições. Não importa o cliente, ou não importa a forma que eu estou chamando aquilo ali, eu estou com foco em regras de negócio. E uma outra aqui, né, que é acesso a dados, também algo bem comum. E quando a gente fala de dados, não exatamente é banco de dados, tá? Muito comum é o banco de dados, mas a gente tem lá APIs, depois eu vou mostrar, a gente vai mostrar um desenho para validar, mas a gente tem lá APIs, tem, enfim, N formas que são dados, arquivo é um dado. E aí, olha mais uma vez, responsabilidade, né? Aqui eu já não estou tratando regras de negócio. Então, exemplo, se eu caio numa mecânica de validação de dados enquanto estiver recebendo a requisição, legal, vou validar esse dado de acordo com a minha regra de negócio. Quando chegar na hora de salvar, vamos supor aqui que é um banco de dados, na hora de salvar meu dado, beleza, ele já passou ali pelo único ponto que atende a chamada de banco de dados ou interação de banco de dados. O inverso é verdadeiro, né? Então a gente fez aqui, seguindo essa linha, a gente poderia seguir essa outra linha aqui. Então, uma vez que eu entrei na aplicação, regra de negócio, banco, o inverso vai acontecer. Pode vir uma consulta do banco, que vai cair numa condição de regra de negócio para mim, e essa condição vai levar até a camada de apresentação, sei lá, uma exceção, porque o cara tentou fazer uma transação menor do que o valor que ele tinha em conta, um sucesso, ele tentou efetuar uma compra, ele passou pela análise de crédito, passou pela análise de risco, e eu vendi para ele, eu estou dando sucesso aqui na tela. Beleza? Então, a 3 camadas, né? Vamos falar mais simples, a gente vai ver ela já, tá? Vai ver só ela, não coloquei as demais não. A gente vai ver ela, mas vamos ver as demais aqui, depois a gente dá um foco maior nela. Outra arquitetura também muito comum, né? Que é a arquitetura ONIO. E aí, aqui que dá para perceber aqui, ó. Todas seguem a mesma dinâmica. Mesma dinâmica. É eu ter separado em camadas e principal responsabilidade. Mas quando a gente fala dessa camada aqui, ONIO, ela é uma camada um pouquinho maior, onde ela tem essa ideia aqui como principal. Ela foca no negócio. E o que é o negócio? É eu não me preocupar
com essas questões externas, como por exemplo o próprio banco de dados. Realmente a gente faz um desenho de uma arquitetura, né, quando a gente fala dessa arquitetura aqui de Onion, onde eu isolo completamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma regra de negócio, vamos validar aqui agora, uma regra de negócio que quando cai aqui um CPF para mim, eu preciso fazer uma análise de crédito, e sei lá, uma análise ali no Serasa, na Boa Vista, por exemplo. E o que eu faço aqui de isolar? Pô, pouco me importa como é a resposta lá da Boa Vista ou do Serasa. Eu vou criar interface ou criar contratos justamente para eu não ficar preso a isso. Então eu começo a separar muito mais essa responsabilidade. Diferente da 3 camadas, né? Da 3 camadas, que a gente começa a ficar composto nas nossas únicas camadas. Aqui a gente começa a criar camadas extras que vão atender ao meu negócio. Mas o meu negócio não tem dependência dessas camadas. Aí, óbvio, né? Talvez para quem está começando pode pensar, pô, é requisito do meu negócio fazer análise de crédito no XPTO, sei lá, no Serasa, no Boa Vista. Ok, eu enquanto uma visão que eu realmente já começo a construir aqui, ó, vendinha casada, né? Pô, o cara falou para mim que a validação é no Serasa. Num cenário desse, a compreensão de software ela é maior. Ela fala, o que eu tenho que fazer é uma análise de crédito. Eu não estou casado com uma análise de crédito do tipo Boa Vista, Serasa ou qualquer outra coisa. Então, ao invés de eu compor a minha regra de negócio ali, já com esse requisito, eu separo. E aí a gente chama essas coisas de camadas externas. E a gente fala aqui da Clean Architecture, né, que trabalha essa questão também, além de outras características que ele fala. Mas, e por que cebola? Porque eu vou criando essas camadas. O domínio, né, que a gente chama aqui, essa lógica de negócio é domínio, ela é onde realmente está a regra. Onde realmente está a regra. Então eu vou construir lá, por exemplo, outros conceitos que a gente traz dentro dessas arquiteturas aqui para baixo em geral, tá? É o conceito de Rich Domain. Então, por exemplo, a validação da análise de risco é uma função dentro do meu negócio. Agora, como ela vai ser executada, né? Ou como a gente fala que é a implementação dela, para mim não me interessa. No fim, eu vou ter lá algo me retornando verdadeiro ou falso. Aí, tá trazendo para um cenário mais simples e comum, beleza? Outra arquitetura, e eu gosto bastante dessa arquitetura, tá? É a arquitetura hexagonal, que ela também ela é parecida aqui com a arquitetura Onion, né? Essa arquitetura cebola, mas ela tem essa diferença que ela cria os chamados ports e adapters. Então, o que acontece aqui nesse caso? Também ela é projetada aí na questão do regras de negócio e eu começo a circular a minha aplicação como uma espécie de satélite. Então, tudo aquilo que é camada externa para a gente coloca esses adapters, né? Ou a gente cria portas, tanto de entrada e saída. Então, por exemplo, eu posso definir aqui que uma porta para mim é o banco de dados. Então, eu crio total desacoplamento, eu vou desenhar um contrato dizendo, olha, eu tenho um método salvar, eu vou ter um método listar, eu vou ter um método deletar, por exemplo. Mas eu não fico preso à implementação. E como implementação, eu vou implementando adaptadores, ou os adapters. E isso traz uma flexibilidade gigantesca, tanto de mudança quanto para teste. Porque toda a minha aplicação... até essa questão mais central que a gente, né, no C Sharp a gente chama de POCO, que é Plain C Sharp Object, e no Java, por exemplo, a gente chama de POJO, que é Plain Old Java Object, que é justamente essa classe, ou seja, eu só uso dentro do meu core o framework. Qualquer coisa que eu tiver que manipular externo a isso, eu vou criando adaptadores. E pense em adaptadores como algo plugável mesmo, de fato, né? Por exemplo, é uma arquitetura que cai muito bem quando a gente vai fazer plugin. Então, por exemplo, né, igual o René estava até me ajudando aqui agora há pouco. Se a gente tem aqui o Discord falou, olha, cada um pode criar aqui o bot que quiser. Ele vai criar um port para mim, que é uma interface, um contrato, que vai dizer assim, olha, se você quiser criar um bot para o Discord, você vai ter que atender essas regras. Eu praticamente crio um adaptador, né, ou crio, de certa forma, um plugin. Então, é uma arquitetura bem flexível. Outra arquitetura também muito, muito comum aí, né, dentro do mercado é a tal da DDD, Domain Drive Design, onde o quê? O principal foco dessa arquitetura é o domínio. Tanto que ela tem dentro dela, né, lá nas literaturas, quando a gente dá uma olhada melhor, toda a modelagem e toda a linguagem que a gente trata dentro dela é relacionado à regra de negócio. Ela vem trazer muito a ideia de que o sistema ele tem que falar a língua do domínio. Então não sou eu que vou, sabe aqueles momentos que fico 3 dias pensando, porra, do nome de uma função, nome de uma classe, nome de não sei o quê. A ideia é eu construir a minha aplicação,
focada na minha regra de negócio. E aí a mesma coisa, tá? Aí outras coisas que a gente vai percebendo aqui, eu espero que esteja claro, é que é tão sutil, eu começo a ver que é sutil a minha mudança. Por quê? De maneira geral, todas elas, seja separando em uma ou três ou N camadas, eu estou sempre preocupado com o meu negócio. E aí, o que eu vou ganhar? Por que a gente tem esse monte de coisa aí, né? Um outro detalhe, principalmente para quando quem está começando, né? Quem está começando, que é aquela pira, aquela tara de que, porra, se não for DDD, pô, se não for... Sim, elas têm benefício. Não é à toa que ali o arquiteto, o desenvolvedor sênior já começa a arquitetar nesse nível, porque, cara, o cara tá ferrado, o cara já passou por diversos problemas, ele sabe o quão chato é manutenção de sistema, seja ela para correção, alteração, implementação de coisa nova. Então, por conta disso, ele fala, puta que pariu. Quanto mais separado eu ficar, né, quanto mais desconectado ali as coisas, por exemplo, falando aqui de novo, você pegando a hexagonal, também a própria 3 camadas que dá pra gente fazer isso aqui, quanto mais desacoplado eu for, mais flexibilidade eu tenho, que podem ser flexibilidade desde atender, como falou, mudanças, né, de regras de negócio e tal, que isso acontece, porque, puta, a empresa identificou por meio da análise de marketing que eu tinha uma feature que ela se tornava bem melhor se eu fizesse X mudança, sei lá, alguma coisa desse tipo. Até a questão técnica, puta, cara, comprei ali um serviço na nuvem e o custo tá muito alto, eu quero pivotar, eu quero comprar aqui um on-premise, e aí o on-premise eu schedulo, enfim, né, mudanças que a gente tem que podem ir desde regras de negócio ou até questões técnicas mesmo. E a arquitetura, de maneira geral, a gente fala assim, ó, quanto mais você quebrar isso daqui em pequenas etapas, melhor vai ficar. É, sei lá, uma analogia bem tosca aí como a minha casa. Lá eu tenho o pote que serve uma coisa, eu tenho o garfo que serve uma coisa, eu tenho a faca que serve uma coisa, eu tenho a colher que serve uma coisa. E quanto mais itens eu vou tendo, né? Eu chego ali naqueles restaurantes chiques que eu nunca fui, e tem lá o garfo de cortar o peixe, o garfo de não sei o que, o bagulho para quebrar a noz e por aí vai. Cada componente desse, né? Ele foi construído para atender uma determinada condição, um determinado critério. E com isso, o que que eu ganho? Se eventualmente eu tiver que, seja implementar um novo, colocar um novo, algo, qualquer coisa desse tipo, isso facilita absurdo, porque eu não vou mexer em toda a minha composição. Cara, sei lá, meu garfo caiu. Beleza, eu vou pegar outro garfo, que é o único componente que eu tenho, e vou pôr aqui. Então, no fim, o que a gente vê? Quanto mais camadas eu tenho, mais desacoplado vai ficar. Essa é a real. Porém, é óbvio, né? Não precisa nem falar aqui, quanto mais componentes eu tenho também, maior fica a complexidade da minha aplicação. E complexidade é outra coisa também muito relativa, porque quem já tem experiência, porra, o cara vai bater o olho e vai direto numa camada. Por quê? Desde o princípio a gente falou, qual que é o benefício de uma arquitetura? Organização. Então, se eu tenho muito bem arquitetado, codificado e entregue cada responsabilidade, então essa suposta complexidade ela cai por terra porque fica mais simples, eu já sei. Agora, quando você tem novos, né, quando você tem mudança de equipe, pode ser que você tenha isso aí como sei lá, uma característica dentro da equipe, as mudanças e, puta, tem que entender, tem que não sei o que é a curva de aprendizado. Beleza? E aí, se apegando então à arquitetura de 3 camadas, tá? Falei, depois a gente pode eventualmente numa outra oportunidade falar de uma outra arquitetura aqui. Mas se eu apegar na arquitetura de 3 camadas, olha basicamente como essa arquitetura ela é organizada. Então ela é organizada lá, primeiro, né, numa interface do usuário, que a gente chama de camada de apresentação. De novo, essa camada de apresentação ela é relativa, tá? Então ela pode ser uma própria tela. Então, puta, eu tô construindo um ASP... De novo, vou ser categórico aqui com o .NET. Tô usando um ASP.NET MVC, beleza, eu vou ter uma view, eu vou ter uma tela para aquilo ali. Não, tô construindo uma Web API, que é um microserviço que faz uma interação. Então, a minha interface, a minha camada de apresentação, ela não exatamente tá ligada a uma tela, tá? É uma chamada. Por exemplo, se eu estou construindo uma aplicação CLI, né, essas aplicações Command aqui, a minha interface é um prompt de comando. Se eu estou construindo um batchzinho watch que fica escutando uma pasta, tipo um Dropbox, sei lá, esses bagulho que a gente tinha Dropbox aí, cara, a minha interface é a comunicação com aquela pasta. Caiu um arquivo, eu pego. Então é relativo, tá? Não entendam que a camada de apresentação, obrigatoriamente, ela tem que ter uma tela. Camada de lógica de negócio, então é onde a gente fica ali toda a regra de negócio. A gente vai ver já já isso mais na prática. O que é a regra de negócio? Cara, a entrada do dado, o mastigar do dado e o devolver o dado. É isso que é essa camada. Então essa camada aqui, ela fica mais intermediária, né? Então ela fica falando ali
com 2 pontes. E aí, só para deixar o gostinho aqui, o que eu já percebo? Pô, se eu coloco muita responsabilidade, como eu falei, se eu implemento um sistema, e não é errado, tá, galera? Fique claro aqui, a gente tem outros assuntos que poderia abordar dentro desse conceito de arquitetura, como CodeSmell, a forma que a gente vai desenvolver, que é, lógico, tudo vai da experiência, maturidade da equipe, mas dificilmente eu consigo criar uma aplicação já no seu 100%. Puta, cara, vou quebrar, porque eu também, um outro ponto que eu não posso esquecer é o time de entrega. Eu tenho tempo de entrega, muitas das vezes a aplicação ela precisa ir mais rápido para mensurar, para entender aquilo ali. Então, a aplicação de 3 camadas ela é muito legal, porque eu já começo no mínimo aqui. Daqui a pouco vocês vão ver um desenho que, se eu falar dessa camada de apresentação, eu consigo falar de pelo menos mais uns 3 coisas aí. É MVP, MVVM, MVC. Então eu já tenho outros partners que vão apoiar nas suas respectivas camadas. Isso vale para a regra de negócio. Então, por exemplo, como eu estava falando, o que eu já vou começar a sentir? Falar, puta, coloquei tal coisa aqui na minha camada de serviço. Será que daqui a pouco não é oportuno eu tirar? Mas legal, ela já está minimamente criada para até mesmo ter essa flexibilidade de mudança. E exemplo aqui, né, camada de acesso a dados, como por exemplo a questão de persistência de dados, que é o banco de dados, como a própria manipulação. Um arquivo entraria, né, sistema de arquivo entraria nessa manipulação, APIs, que são integrações entre as aplicações. Então a arquitetura de 3 camadas, que é basicamente a simples, né, que ele fala que é você ter ali sua camada de apresentação, você ter a camada de business logic ou serviço, você ter a camada de tratamento de dados, que é repositório de dados. Ela é muito comum de iniciar e ficar muitas das vezes, tá? E é uma aplicação, é uma arquitetura, até certa medida, mais simples, mas que ela já dá um puta caminho assim pra gente. Primeiro que ela já atende legal as condições que a gente tem de mudança, né? Principalmente se a gente tem testes unitários e tal, teste de integração, fica mais fácil efetuar mudanças aí, beleza? Então aqui é um exemplo, deixa eu já mudar ali pro chat rapidão, daqui a pouco eu vejo quem vai falar. Então aqui é um exemplo, por exemplo, né, a questão de como é que ficaria essa arquitetura de 3 camadas. Então o que eu tenho aqui, ó? Uma interface de usuário, mais uma vez falando que interface de usuário não necessariamente é uma tela. A gente pode ter aqui nessa camada, como eu falei, uma API, uma camada de apresentação, camada de apresentação, acabei de falar, é uma tela, um CLI, um watchzinho, um background e assim vai. Então, ou seja, não importa, eu tenho uma entrada de dados aqui, ó. Então eu tenho uma entrada de dados que pode se dar por N forma. Essa entrada de dados, a gente cai nessa camada aqui de regra de negócio, né? Então regra de negócio aí, cada coisa que eu for falar, né? Se eu estou falando de uma aplicação de e-commerce, ela vai ter suas regras de negócio. Se eu estou falando de uma aplicação bancária, ela vai ter suas regras de negócio. Se eu estou falando de uma aplicação de eventos, igual a proposta aqui, ela vai ter sua regra de negócio. E essa regra de negócio, a ideia dela é que ela fique isolada, então que ela não tenha dependência. Imagina aqui, por exemplo, se a gente está falando de uma aplicação com regra de negócio, eu não quero exatamente já que a minha regra de negócio, até porque quando eu conversei com o analista, com o cliente, ele não disse para mim, olha, eu uso o SQL, por exemplo, uso o NoSQL lá com o Mongo. Não, aí ele foi contando ali a história dele, né? A gente foi distribuindo isso em cards e foi criando o sistema. E aí, então, a gente tem essa separação da camada de dados de acesso, que pode ser desde essa ideia que eu passei aqui de bancos e tal, como a própria API. Então, um exemplo de uma API. Pô, eu tô aqui numa API, e eu consumindo essa API, por exemplo, sei lá, uma API que é de Serasa, é do Boa Vista ou qualquer outro cara, e eu não tô casado, né? Ou seja, eu não tô, como é que eu diria? Não é nem casado, eu não tô acoplado, né? Eu não tô acoplado, por isso que a gente tem muito forte um termo em TI que é o baixo acoplamento. Ou seja, quanto menos acoplado você tiver, melhor é. E aí, onde eu queria chegar? Essa questão da 3 camadas, né, por mais simples que ela seja, ela ainda é um pouco macro, porque eu consigo ainda quebrar um pouco isso daqui. E exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, se eu for falar de user interface, né, essa camada de apresentação aí do usuário, pô, cara, que já distribui aí, quem já criou softwares, e exemplo aqui, né, até de alguns softwares que a gente fala de mobile, algumas aplicações para mobile, aqui eu já tenho padrões, ó. Então eu tenho um padrão de MVC, Model View Controle, eu tenho um padrão de MVP, Model View Presentation, já com foco mais em apresentação, eu tenho uma camada que abstrai ainda mais essa questão aqui, que o MVC ainda deixa mais acoplado a View com controle, que é a MVVM, né, Model View
Model View Model, Model View e View Model, tá? Esses dois aqui são juntos, onde eu consigo colocar a regra, algumas regras, não é regra de negócio, mas regra para tela, aplicada aqui na minha camada de View Model. E aqui outros toolkit, né? O iKit, por exemplo, para construção de aplicação, SwiftUI, né? Como é que chama lá? Do iOS. Então repara, ó, se eu já tenho minimamente separado, olha os benefícios que eu vou tendo em cada camada, eu vou trabalhando mais específico. Isso não quer dizer que eu não vou me deparar com outras, como é que chama? Outras regras, perdão, não é nem outras regras, né? Outros componentes, outros partners, queria dizer partner, outros padrões que vão ajudar. E na nossa regra de negócio também, ó. O que eu vou isolar aqui? Pô, eu vou ter interface para definir contrato, eu vou ter serviço, que é implementação efetivamente da minha regra de negócio, eu vou ter entidades que vão representar a minha regra de negócio e não exatamente uma entidade do banco de dados. Então eu posso ter lá no banco de dados, por exemplo, um cadastro de usuário. E nesse cadastro de usuário, eu tenho a data de nascimento. Ó, beleza, tem uma data lá. Quando eu vou fazer uma apresentação para a tela, por exemplo, né, que a gente fala até da Model MVVM, até da qualquer uma delas aqui caberia esse exemplo aqui, a minha entidade ela traz uma data. Mas aqui, por exemplo, talvez seja legal no dia do aniversário do cara trazer a palavra parabéns. E aí repara que eu tenho uma mudança. Então eu não estou exatamente aqui casado ou acoplado com o meu banco de dados. Então eu tenho as minhas entidades que compõem o meu negócio, não importa qual banco. E aqui eu tenho acesso a dados, né? Falando de novo, banco, mas acesso a dados. Que tipo de dado? Mecanismo de cache, arquivo de sistema, APIs, core de outras aplicações, informações padrões aí gravadas por usuário de maneira geral, né? Definições do usuário. Então repara que mesmo olhando, por isso que eu falei que a questão da arquitetura, inicialmente eu tinha dito, ela não está atrelada, a questão da arquitetura ela não está atrelada à estrutura de pasta, mas sim à mecânica, porque embora eu tenha uma entidade, uma pasta chamada entidade, eu estou muito mais preocupado, não é exatamente a localização, que ela está dentro de uma macro pasta, a gente às vezes vai criando umas estruturas de pasta que traz certa complexidade, porque tem uma pasta dentro da outra aí e tal, mas eu tenho responsabilidade, eu sei muito bem que a entidade, por exemplo, aí claro, também daria uma outra discussão, tá? Ela não deveria ser acessada por certa camada, porque se eu consigo isolar ela, eu consigo criar melhor definição, melhor comportamento ou até mesmo mudança. Então, um exemplo aqui de como ficaria, né, uma arquitetura de 3 camadas, que não exatamente se define só nisso, tá? Cria um controle, cria um serviço, cria um repositório. Não, eu fiz um exemplo aqui para a gente colher um pouco disso aí. Eu posso ter um DTO, eu vou ter helpers, eu vou ter uma série de outros elementos dentro da minha classe que ela vai me ajudar. Inclusive, eu posso ter, já que a gente falou de helpers, né? Algumas classes que elas podem ser consumidas aqui por qualquer uma dessa camada, né? Exemplo, quando a gente fala de core aqui, de informações core, ou commons, né? Quem já mexeu em maneira geral, seja numa aplicação ou até baixando biblioteca dos outros, é muito comum vir a tal das commons, né? Ou seja, é comum a todas as aplicações, porque eu não tenho repetição de código, e eu caio num outro ponto que a gente falou também sobre o benefício da arquitetura, né? Que é o benefício do quê? Da reutilização de alguma coisa, beleza? Vamos dar uma olhada então na aplicação. Caralho, Renê, eu vi agora. Renê falou assim, tá gravando? Falei, pô, vou gravar quando eu começar. Aí eu tô acabando o negócio, lembrei de gravar. É uns infernos mesmo. Beleza, então vamos lá. Eu vou deixar gravando isso aqui, que pelo menos eu gravo essa parte. Bom, galera, qual que é a ideia aqui? Então, primeiro deixa eu apresentar a aplicação. Uma aplicação extremamente simples, tá? Vou focar já na arquitetura dela, mas é uma aplicação extremamente simples. Ela abriu aqui do lado, tá? Qual que é a ideia dessa aplicação? E, como falei, eu não vou focar aqui em código. Depois, né, se acharem conveniente, a gente pode trocar uma ideia mesmo sobre a construção, fazer a construção dela, mas muito mais para a gente entender a arquitetura dela e o que isso proporciona para a gente. Então, de forma geral, falei, uma aplicação bem simples, mas é uma aplicação que tende a atender o seguinte ideia aqui de aplicação. Ela é uma aplicação que registra eventos, tá? Então, a ideia é eu registrar um evento. Eu posso vir aqui, criar um evento. Então, eu vou colocar um evento aqui, Live XPTO. Vou definir uma data para esse meu evento. Então, próximo evento dia 7, né? Que a gente vai definir. Precisa ver o tema da próxima live, por exemplo, sei lá. E aí eu criei aqui. Então, o que a gente vê? Criou. Então, depois a gente vai entender isso, tá? Tá olhando só a casca aqui do negócio.
Aí a gente tem detalhes, a gente pode editar, tá? Então tem um mínimo fluxo aí. Então eu poderia criar um segundo evento, evento 2, define aqui uma data qualquer para o evento e coloca aqui um blá 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 só para encher linguiça. Aí o que eu quero que a gente já perceba aqui, daqui a pouco a gente faz o cara crachá disso daí. Então eu criei um evento, e dei um ID para o meu evento, um título, uma data de quando vai ocorrer o evento, uma descrição, um contador, né, que vai definir ali quando vai ser, quantos dias, né, falta para esse evento aí até acontecer o evento, e a gente conseguiria criar N eventos. Então agora vamos voltar ali para o código e começar a visualizar o código um pouquinho. Então do código, Ctrl mais funciona isso aqui? Não. O que temos aqui do código? Ó, então a gente tem a ideia, como falei, não é pasta, tá? Então não é pasta que vai definir que eu estou utilizando uma arquitetura, que eu estou utilizando. É óbvio, de fato, né, que a pasta ela é muito mais simples de eu me encontrar. Então, por exemplo, se eu até uso aquelas nomenclaturas de camada de apresentação, onde eu vou criando pastas de níveis mais elevados e vou organizando ali dentro, ela vai ficando melhor. Mas a ideia é a gente entender muito mais a arquitetura como o quê? Como um benefício de cada vez que eu dei menos responsabilidades, ou melhor, eu dei responsabilidades únicas para cada classe, para mim, é o que eu estou cumprindo enquanto arquitetura. Então, olhando aqui, até mesmo para a gente ter uma referência, né? A gente vai fazer as duas vias, tá? Mas só por enquanto, ó. Então, olhando essa camada de baixo para cima, então vamos seguir nessa linha de que a tela caiu numa regra de negócio, que caiu numa base de dados. E depois a gente faz o processo inverso aqui. Então, se eu olhar, o que é a né, aqui, primeiro, tá, galera? Só apresentando. A gente está com uma aplicação .NET, então .NET versão 6 aqui. Ela é um template do ASP.NET MVC, isso quer dizer, ainda olhando aqui também, que a gente seguiu essa ideia aqui, né? Essa ideia do MVC, ela é composta de Model, View, Controller e que já ajuda a gente também numa responsabilidade, num desacoplamento. Então, eu segui esse template aqui sem a ideia de se aprofundar nele, tá? Até porque eu até escolhi uma outra abordagem aqui para falar de DTO, sem entrar no MVC, para justamente a gente separar que a gente está falando de arquitetura e não, puta, como eu programo no ASP.NET MVC, ou sei lá, no Spring, ou outros frameworks que tem por aí. Então, se a gente falar aqui, o que eu tenho? Então, a gente começa, né? Já que a gente está usando o template aqui do ASP.NET MVC, a gente tem View. E dentro das nossas views, de novo, eu não vou ficar me aprofundando aqui na arquitetura do ASP.NET MVC, a gente pode, numa oportunidade, trocar ideia disso aí, mas eu tenho algo que representa a minha camada de apresentação. Coincidentemente aqui, junto com o nosso controle, tá? Essa apresentação, ela tem uma tela, então quando eu vou deixar ele startado aqui, eu vou deixar startado aqui, ó. Então, essa tela aqui, ela é composta por essa view. Então, a gente tem esse cara aqui que desenha aquela ideia ali. Qual a vantagem dessa abordagem aqui? Daqui a pouco a gente começa a fazer algumas mudanças até. Bom, já que eu separei a minha tela de toda a responsabilidade, aqui eu posso tratar N condições, tá? Eu posso, por exemplo, coisas que é comum de tela. Sei lá, se o dia do evento ficar a 3 dias próximo do evento, eu vou colocar uma cor de alguma forma. Se o dia do evento passou, eu vou colocar em vermelho ou vou mudar para a palavra já finalizado. Ou até mesmo eu poderia colocar um status aqui. Então, repara que a minha regra de negócio, ela tem lá. Lógico, na minha regra de negócio eu posso ter, por exemplo, uma condição que diz, olha, se o evento já passou, você não pode se cadastrar nesse evento, né? Se eventualmente a gente tivesse uma extensão maior dessa aplicação. Então, isso é lá no meu back-end, lá no meu tal de regra de negócio, lá na minha camada de lógica ou de serviço, para validar determinadas condições e não permitir, assim, que coisas aconteçam, né? Essa é a ideia. Enquanto essa camada de apresentação, ela tem uma outra coisa, né? Que a gente fala que o front, ele tem muito mais esse feedback para o usuário. É óbvio que a gente faz uma série de restrições na tela, mas aonde eu trato o meu dado mesmo é na camada de negócio. Afinal, por exemplo, se eu estiver usando uma aplicação, colocar JavaScript, o cara pode, sei lá, dar um F12 lá, fazer algumas mudanças, e isso pode ter comportamento inesperado. Ou seja, enquanto o front, ele tem sim validações, as validações dele é muito mais de feedback, porque ela vai retornar ali para o usuário, já olha, meu, você está digitando um dado errado, não vou nem mandar para o servidor porque isso aí está errado. Mas se você não cria essa mesma regra na sua camada de negócio, você corre um puta risco, porque seja no desabilitar de um front,
ou seja, até mesmo o cara chamar via API, o cara intercepta, de novo, né, vai ali olhar os elementos, F12 e tal, e vê que você está fazendo uma chamada via REST, por exemplo, sei lá, HTTP, né, no caso aí, uma chamada via HTTP, pego lá como é que é a chamada desse cara e faço uma requisição por baixo dos panos e dou um bypass total no site, tá? Então a gente tem aqui algo que representa a nossa tela. E o que interessa pra gente? Então a gente tem nessa camada, então a gente tem controllers, tá? Aí só por cima, a gente não está entrando aqui em questão de código, a gente está discutindo sobre arquitetura. Como falei, a gente pode ter uma oportunidade de discutir sobre isso aqui numa próxima. Aqui eu tenho o controle, né? Um controle, ele é nada mais, nada menos que uma implementação de um HTTP server. E aí a gente tem aqui dentro um web request, um web response. Então se a gente for entrando aqui dentro, por exemplo, dessa herança que eu faço aqui da classe controller, eu vou vendo que nada mais, nada menos é o bom e velho encapsulamento que a gente sempre falou da orientação objeto. Então, no fim aqui eu tenho uma exposição de um HTTP server onde eu consigo fazer uma requisição. Logo, a gente tem aqui exposto uma camada de apresentação que eu falei dentro do template do ASP.NET MVC, ele já traz algumas facilidades, tá? Então, a cada action que eu chamo, a cada vez que eu faço uma requisição para o verbo HTTP, ele me retorna a estrutura de dados que eu espero, que nesse caso já é uma estrutura de dados, onde ele vai montar uma tela para a gente chama isso de server-side, tá? Onde eu vou receber, aí aqui vem o ponto que eu gostaria de chamar um pouco mais da atenção, ó. Tá vendo que eu tenho aqui um objeto, que esse objeto não é o objeto, a gente vai depois fazer uma comparação, não é um objeto que vai representar meu banco de dados. Como falou ainda, tá numa visão mais simples aqui, porque eu poderia aplicar um pattern de MVVM, por exemplo, ele poderia crescer, mas é legal. A minha aplicação de 3 camadas aqui, ela já está atendendo essa condição de poder ser escalonado, poder ser modificado. Então a gente tem uma classe, eu vou entrar dentro dela, tá? Uma classe simples que ela não é do banco de dados. Então eu tenho aqui, por exemplo, algumas informações dessa minha classe aqui, tá? Então essa classe, o que ela representa aqui para mim? Ela representa uma estrutura de dados que é o que eu quero passar. Vamos pegar aqui a nossa arquitetura, tá? Que é o que eu quero me comunicar com a interface. O que eu ganho utilizando, por exemplo, essa que também é um padrão que a gente adota, né? Que é o chamado Data Transfer Object, ou seja, justamente uma classe desenhada com esse intuito de fazer transferência de dados, ou seja, mudar. Eu faço com que o banco, ao me retornar entidades, imagine então eu fazendo uma query no banco de dados que traz toda uma complexidade, eu transformo aquilo ali para não ficar acoplado no banco e crio um dado que é justamente com esse propósito. Ó, só quero pegar você, encher você aí de informações e mandar. Você não tem um acoplamento com o banco de dados. E como seria esse acoplamento aqui? Quando eu venho no meu controller, né? O que o meu controller ele está chamando aqui? Ele está chamando o meu serviço. E aí aqui também, sem aprofundar, né, mas já dando uma visão que a gente focou ali em testes unitários, a gente tem um contrato. Por quê? Com o contrato eu ganho uma série de coisas que dá para discutir, dentre elas injeções de dependência com o Service Collection, que é o caso aqui, mas eu poderia fazer isso manual, né? Só que ficaria mais acoplado com o new. Então eu tenho aqui a classe de serviço que implementa... Opa! Só troquei a ordem ali. Que implementa efetivamente esse meu contrato. E aqui sim, aqui está o ponto que é o detalhe, né? Então a gente tem uma camada de interface, mais uma vez, nesse caso aqui é uma tela, mas poderia ser, e a tela foi justamente para dar essa questão visual, a gente ter condições de clicar e alcançar alguma coisa, tá? A gente tem então lá o nosso controller, recebendo uma requisição de HTTP de uma view, ela fala com a nossa camada de regras de negócio. E aí, o que essa camada de regras de negócio faz? Ela vai falar com outro cara, que é o cara que vai ficar responsável pelo tratamento do nosso banco. Então eu tenho lá uma outra classe, um outro componente desenhado, chamado repositório, que vai fazer esse tratamento do nosso banco. E aí o que eu tenho de interessante aqui, ó? Perceba que eu tenho, vamos colocar, opa, cadê aqui? Aqui. Vamos colocar esse cara aqui, ele me retorna, só para ficar mais explícito, list event. Então aqui, ó, olha só o que eu tenho. Quando eu chamo essa minha camada de dados, né, essa camada que vai representar o meu dado, o que ela vai fazer aqui, essa minha camada? Ela vai trazer entidades, né? Então, vai trazer aqui, vamos até renomear esse cara aqui, F2, opa,
Deixa eu dar um stop aqui. Só para ficar mais explícito mesmo. Event Entity. Tá? Isso aqui é discutível. Tem gente que fala, pô, se já é uma entidade, para que você vai colocar? Mas só para a gente ficar mais explícito mesmo. Tá? Então, por exemplo, aqui, repara que quando eu faço uma consulta na minha camada que vai representar meus dados, que nesse caso aqui é um dado em memória, né? Então eu poderia depois colocar aqui um banco de dados, poderia ser uma API, e o propósito foi justamente trazer essa questão de contrato, dizer, meu, minha implementação um pouco me importa. E aqui é um exemplo claro, onde eu estou implementando uma regra de negócio, que eu já estou abstraindo como ele vai ser. Eu falo, não sei como é que é o contrato, não sei como é que é a implementação, mas eu estou assegurado por meio de interface, né, que é uma coisa bacana. A gente tem até algumas literaturas que, né, apoia esse conhecimento de programar para interface ou programar para o contrato, e isso ajuda em qualquer tipo de arquitetura que a gente escolher, onde eu estou fazendo o seguinte, ó, estou tranquilo, porque alguém vai implementar esse contrato aqui, depois eu até mostro lá o Service Collection fazendo a injeção de dependência, mas o importante para a gente, mais uma vez, é foco em camada, foco em responsabilidade. O que a gente está falando? Quando eu caio aqui na minha regra de negócio, né, então vamos pegar aqui, por exemplo, o cadastro, o Create aqui, que é interessante, ó. Quando eu venho aqui, então assim, o que vai acontecer? Eu vou receber um tipo de dado que não é exatamente o dado que vai para o banco de dados. Por quê? Cara, porque eu vou trabalhar esse dado, né? Imagina uma condição, como eu falei aqui, de análise de crédito. Eu recebi uma classe aqui que vai me produzir uma compra e, dado aqueles dados que ele me passou, eu vou falar com alguém. Então, o dado que eu recebo já está desacoplado. Por quê? Quando eu vou criar o meu evento, nesse caso aqui, tá vendo que eu faço uma transformação desse dado. Então eu falo, opa, eu recebi um dado X, tá? Vou pegar esse dado aqui, criar um dado que é o dado que atende lá a condição de banco de dados, porque eu não posso fazer esse as is, eu não posso simplesmente pegar o dado que eu recebi e mandar ele diretamente. E com isso eu já crio um desacoplamento. E que desacoplamento é esse? Se amanhã essa minha entidade aqui de evento, por exemplo, receber aqui um string location, beleza? Uma informação aqui relacionada à localização, legal, isso não está casado com a minha regra de negócio. Aí, óbvio, né? Aqui, vamos supor que se new event, new event, ponto, location, diferente de null, eu vou diferente de null, podia até usar um string aqui, mas vamos ficar assim para mais simples, ó. Então, diferente de vazio, pô, vou fazer alguma coisa, vou fazer uma chamada na API do Google para pegar a geolocalização, e com a geolocalização, por exemplo, eu venho aqui int latitude, não, latitude e longitude, sei lá, uma coisa desse gênero aqui, ó. Então, beleza, dado essa condição, new event, desculpa, tá? Event ent latitude, sei lá, galera, né? Só mesmo pra gente ter aqui uma visão, latitude, que é igual a 1 também, tá? Não tem, tá bem tosco aqui, mas meramente didático mesmo. Então, o que aconteceu aqui, ó? Tá vendo que eu recebo uma estrutura de dados, como eu falei, a minha estrutura de dados, que ela vem da regra de negócio. Então, aqui podia ser o mobile. Se o mobile tiver lá a geolocalização, ela vai me passar daquela forma. Não me importa qual tipo de cliente. A entrada, o contrato de entrada do meu dado é esse cara. Porém, quando eu vou fazer a mecânica de conversar com o meu repositório, que nesse caso é um banco de dados, mas poderia ser, né, como falou, poderia criar aqui um repositório que representasse o Google para pegar a partir de um endereço, a latitude e a longitude de alguém, eu faria esse tratamento aqui e, sei lá, faria a transformação do meu dado. Eu mapearia o dado. O que eu ganho aqui? Legal. Se amanhã eu mudar a dinâmica, puta, o meu repositório é um mongo, não é mais memória, não sei, qualquer ideia que eu tiver, reparem que daqui para cima, né, ou seja, da minha
regra de negócio, a minha interação com o usuário, seja pela minha tela, seja pelo API, seja por qualquer coisa, ela não está acoplada. Então, não estou fortemente acoplado. Por quê? Eu separei essa responsabilidade. O dado que eu preciso receber enquanto negócio não é muitas das vezes o mesmo que eu vou mandar, porque amanhã eu tive que fazer uma nova implementação, seja para o banco de dados, seja para mudança de análise de crédito. E aí, né, como falei, só uma pequena ideia aqui de a gente ter uma classe, então, que representa para a gente aqui uma classe de entidade, né? Uma classe que vai representar, perdão, uma classe de DTO que vai representar a transformação de um dado, o dado que veio de um ponto A para eu levar esse dado do ponto B. E o inverso é verdadeiro, né? Já que eu também não resolvi não criar uma complexidade. Então, por exemplo, quando eu faço uma consulta no banco de dados, então, por exemplo, aqui, quando eu vou pegar aqui para ver o detalhe de uma informação, ou até mesmo para listar todas as informações, tá vendo que eu crio uma regra, né? Então, por exemplo, no banco de dados, né? Aqui falando claramente de banco de dados, o que eu faço? Eu só salvo a data. Salvo a data do evento. Porque imagina se eu fosse salvar a quantidade de dia que falta para o evento. Todo dia eu tenho que ir lá e ficar atualizando meu banco de dados. Não faz sentido nenhum. Eu ia sobrecarregar meu banco fazendo cargas lá que desnecessárias. Então, o que eu resolvi como estratégia, como lógica? Então, isso não está atrelado à arquitetura. Mas olha o que a arquitetura me trouxe de benefício disso daí. Eu vou pegar um dado, então, do meu banco de dados. Nesse dado, o que vem? Uma data. Agora eu faço uma conversão. Então, eu falo o seguinte, ó. A data que está aí, menos a data de hoje, é a quantidade de dias que eu falto. Então, eu quero fazer isso como regra de negócio. Então, como regra, eu tenho que saber a quantidade de dias. E não como informação guardada no repositório. E aí, se a gente olhar o nosso repositório para esse cenário, muitas das vezes o repositório fica de fato, né, assim, ó. Ele é simples. Tá vendo que aqui eu não tenho validação, exceto validações como, por exemplo, pô, eu quero garantir, né? Assim como quem trabalha com banco, o famoso cara do banco de dados, o admin lá e tal, ele cria as constraints, fala assim, olha, aqui não pode salvar dado de X forma. Então ele vai criar as constraints ali e as constraints vão definir que não pode fazer tal coisa. E eu também vou aplicar essa condição aqui e essa regra para mim. Então repare que na minha camada de repositório, o que eu quero garantir? Poxa vida, chegou informações que é da minha camada de repositório de dados ali, então é o máximo que eu trato, mas eu não coloco na minha camada de repositório regras de negócio. Por quê? Porque se eu trago para minha camada de repositório, e é um falso positivo que a gente cria, tá? Não é incomum, e aí a gente simplesmente depois, principalmente trabalhando com arquitetura, fala, puta, coloquei uma regra numa responsabilidade que não ficou centralizada. Por quê? Qual que é a questão? Se eu trago isso para minha camada de banco, opa, eu criei um acoplamento de regra com o banco de dados. Então, se eu coloco uma validação do meu CPF para cadastro sei lá, de um perfil de usuário no meu banco, automaticamente, se eu mudar as condições ali do meu banco, falo, puta, velho, implementei um novo banco aqui e não tinha lá as minhas regras de negócio. Como acontecia, cada caso é um caso, tá? Mas no passado, pelo menos eu não tenho mais essa experiência. A gente criava muito procedures, aí ia lá no banco, colocava outras regras muito loucas, acontecia a fazer mudança de banco, você tinha lá uma complexidade, porque o banco ele carregava muitas das vezes regra de negócio. E aí, né, claro, é uma decisão arquitetural também, totalmente faz sentido em muitos pontos aí, mas eu falo pelo menos da minha visão, e eu não gosto de seguir essa forma. E aí a gente vale aqui para a questão de repositório. Então repara que o meu repositório, isso seja qualquer tipo de repositório, tá? Ele começa a ser o seguinte, opa, ele só vai ter tratamento suficiente para ele falar com uma outra ponta ali. Então, por exemplo, nesse caso aqui, embora eu estou falando banco de dados, né, eu criei aqui uma ideia de in-memory, né, então como se fosse um banco de dados em memória, tanto que toda vez que eu rodo a minha aplicação ela vai apagar os dados, mas se eu quisesse criar aqui um Entity Framework, não teria problema, beleza? Então, só recapitulando aqui, olha lá, como é que a gente desceu e depois a gente vem subindo, ó, eu tenho uma tela, tá? Por conta da condição que a gente escolheu de utilizar um template ASP.NET MVC. A gente tem esse controle, que aí sim a gente pode falar que é a nossa camada de apresentação, porque, por exemplo, a gente consegue comparar aqui com o Web API. Então, uma vez que eu recebo aqui uma request HTTP, eu vou receber essa requisição e vou falar com a minha camada de serviço. Então, olha só, eu recebi uma requisição, tá? Emiti um evento, uma requisição, eu caí na minha camada de serviço. Minha camada de serviço
para ficar desacoplado. Então, por exemplo, eu poderia subir a minha entidade aqui para minha interface, mas qual seria o problema? Se amanhã eu mudo um campo no banco de dados, puta, a minha aplicação inteira está comprometida. Então eu já procuro isolar, falar, olha, tudo bem, o que vem do banco, mesmo que seja igual, cara, eu vou criar um objeto igualzinho que veio do banco de dados, ok? Eu vou separar essa responsabilidade. Então eu não estou exatamente aqui tratando as coisas como, poxa vida, é um retrabalho. Sim, vocês vão ver muito em arquiteturas maiores começar a ser uma coisa, falar, puta, meu, parece que eu tô fazendo retrabalho. Aí, óbvio, a gente tem aí frameworks, bibliotecas, na verdade, tá? Bibliotecas que faz o tal do automapper, que ela já faz o tal do corno job pra gente, que é porque, puta, é um saco, né? Eu vou fazer a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. O seu foco aqui tá aí, separar responsabilidade. Então, nesse caso aqui, o que a gente escolheu para separar essa nossa responsabilidade? Então eu tenho aqui, né, na hora, vamos pegar o criar aqui que recebe alguma coisa, ó, a minha entidade, isso aqui aí falando assim, né, aproveitando aqui o tal do refactory que a gente poderia ter uma oportunidade, também já não tá legal. Pô, eu criei aqui de repente um objeto igual da minha view, nesse caso aqui atendeu porque eu só estou trabalhando um simples MVC. Mas imagina numa condição onde eu tenho outros meios de entrada, né, a minha responsabilidade era criar objetos que fossem simplesmente para aquela camada, o que nesse caso atende completamente. Então eu criei um objeto que é um objeto intermediário, por isso a gente chama, né, no padrão IDTO, Data Transfer Object, ou seja, eu vou transformar esse objeto para fazer uma transferência de dados, e transferência de dados não tem a ver com o banco de dados, é transferir o dado de uma camada de acesso para uma outra camada, que no caso aqui nosso é uma camada de interface. Beleza? Então a gente tem aqui o recebimento, tá? Passou isso para uma camada que vai ser a nossa camada de serviço, então é nela que vou ter lógica. Se isso, então por exemplo aqui, se é new event ponto title igual a null, por exemplo, eu posso dar um throw new exception, vamos ver uma exception bonitinha aqui, aggregation access, argument exception. Você passou um campo vazio. Beleza, então repara, não me importa qual aplicação vai chamar isso aqui, né? Desde que eu caia nesse ponto centralizado da nossa regra de negócio, a gente vai tratar. Então a nossa tela, que no fim o que interessa pra gente é que mesmo é efetivamente o controle, então o controle recebeu essa requisição ela foi encaminhada para nossa camada de regras de negócio. Regra de negócio já há uma centralização, porque ninguém fala com o repositório diretamente nessa arquitetura que eu fiz. Então, cara, uma vez que para chegar no meu repositório, ele vai ter que passar pela minha camada de serviço. Então, eu centralizo aqui essas regras de negócio e depois eu passo essa regra de negócio para a camada de repositório, que nesse caso é para persistir um dado. Fala, meu, relaxa, já fiz as validações, já fiz todos os tratamentos, só salva. Se amanhã eu fizer uma mudança, né, então só para fechar aqui aí a última coisa, então se eu vier aqui, por exemplo, e vamos supor que eu faça aqui uma nova implementação, né, então eu vou criar aqui uma classe, vou criar aqui, uma classe, então vou criar uma classe, sei lá, Mongo Repositor, tá, só para fingir que você banca. Vou me comprometer a trabalhar aquele contrato, tá? Então, iEvent Repositor. Então, ele vai falar para mim, ó, beleza? Faz as implementações aí. Vou implementar aqui, legal? Então, fiz uma implementação nova. Óbvio, não está implementada, tá? Mas só hipoteticamente aqui. Então, imagina agora a minha separação entre camadas, mesmo que 3 camadas, que é relativamente simples quando a gente compara as demais camadas, eu já consigo aqui o que é o principal de camada, né? Eu ter responsabilidades únicas da minha camada. Então, eu poderia chegar aqui, vou salvar isso aqui, tá? Aí, só aproveitando o ASP.NET MVC, e aí dando até deixando um gancho aí, porque o ASP.NET MVC é um negócio interessante. Eu posso vir aqui no injetor de dependência dele, né? O IOC dele, que é o Service Collection, e dizer o seguinte, olha, se alguém agora precisar de uma implementação desse contrato aqui, dá esse contrato aqui, ó. E aí, beleza, pronto. Lógico, minha aplicação vai falhar, porque os métodos não foram implementados, tá? Mas imagina que no meu dia a dia ali, óbvio, eu implementei o método, fiz as chamadas, e aí toda a complexidade que era para criar, cadê aqui, ó?
para criar uma conexão com o Mongo. Então, sei lá, teria aqui alguma private, vamos colocar aqui qualquer coisa, tá? String DB, alguma coisa aqui. Então, criei aqui um cara, recebo aqui alguma coisa, DB, opa, DB é igual a com Mongo, só vou colocar meia connection string aqui, tá? Então, minimamente aqui, ó, pô, beleza, né? Agora, se eu tivesse aqui alguma coisa, eu chamar lá, óbvio que não tem nada implementado, eu iria chamar o meu cara. Então, a minha conexão. Onde eu quero chegar? Toda a complexidade no eventual mudança da minha camada de dados, da minha camada de repositório, nesse caso aqui, ela não vai interferir na minha dinâmica, que é, quando chega no meu controller, ele vai passar para o meu serviço, quando chega no meu serviço, ele vai fazer a validação, e quando ele fizer a validação, ele vai chamar o repositório correspondente ao que ele chamava. Ah, o meu repositório mudou tudo. Beleza, não tem problema, né? Eu iria ter toda uma complexidade e ainda teria mais, né? Então, repare assim, a gente está diminuindo a carga de trabalho, mas eu teria talvez uma complexidade de chegar aqui na minha implementação, cadê aqui? De chegar aqui na minha implementação e fazer um pouco mais. Mas o que eu estou garantido aqui? Contrato. Entra algo, sai algo. Foi esse o contrato que eu fiz com o meu front-end. Quando eu tive um débito técnico, a necessidade técnica de fazer uma mudança no meu repositório ou qualquer camada que seja meramente técnica para gente, eu fui lá cirurgicamente e mudei a minha camada. Então esse é aí, galera, né, fechando um pouquinho, deixa eu só olhar esse monte de coisa que tem aqui, que eu não sei que diabo tem aqui, tá só na tela só. Fechando aí então, né, a questão da arquitetura, ela traz esse benefício aqui pra gente, ó, repara. Esse é o foco. Cara, agora vamos falar mais um pouco escrachado, tá? Para resumir um pouco melhor. A arquitetura é organizar. Quanto mais eu conseguir definir responsabilidade, menos trabalho eu tenho. E aí vem o desafio. É fácil? Lógico que não, né? Aqui, por exemplo, talvez, e aí fica aberto aí qualquer dúvida que tiver, talvez ficou assim, pô, cara, mas como é que você fez isso? É experiência. O foco aqui não tá no algoritmo, não tá? Puta, como fez isso? Por que não? O foco ele tá justamente em ter uma visão de uma aplicação que funciona, onde eu tenho responsabilidades. Aí, vamos lá. A gente já começou a fuçar a nossa aplicação. Porra, já comecei a falar, puta, e se eu mudar o banco? E se eu mudar não sei o quê? Isso quer dizer que a minha aplicação vai estar intacta? Mas nem a pau. Mas quanto mais responsabilidade eu consigo, perdão, né, o inverso. Quanto menos responsabilidade uma camada, ou seja, ela tiver responsabilidades únicas, qualquer mudança que eventualmente tiver, elas vão ser mais cirúrgicas. Então, a definição e o propósito de uma arquitetura é realmente eu ter um código mais organizado para promover essas condições que a gente falou. Mudança, teste, escalabilidade, todas essas monte de palavras que a gente tem. Então, no fim, o que eu quero é organizar. Eu quero ter uma organização, puta, eu sei que se eu precisar mexer aqui na parte de banco, ela vai estar em tal lugar. E aí, o óbvio, né, agora para fechar mesmo, o óbvio é, por que a gente tem esses nomes bonitos? Conecta todo mundo. Se eu vier aqui para vocês e dar um nome qualquer aqui, eu cheguei aqui na minha classe, aqui ao invés de chamar repositório, eu chamei meu amado dado. Porra, puta, cara, entrou um cara novo, até explicar para ele que é uma paixão. Não, então a gente tem diversas nomenclaturas, né? O que mais tem, por sinal, em desenvolvimento é essa sopinha de letrinhas aí, com esses nomes bonitos e tal. Então, esses nomes a gente vai tendo justamente para ajudar a gente. E o que é ajudar? Pô, hoje tá difícil, mas amanhã, quando eu falar que eu tenho um repositório, puta, já vai combinar todo mundo. Da primeira vez que eu tive uma discussão, um pau com um cara pleno, sempre falei, cara, o que esse cara tá falando, cara? Mas na primeira vez que eu pensei, mano, o que é repositório? De onde veio os dados? Legal, né? Ali eu já tive uma primeira, então já é mais simples eu falar para mim. Quando alguém falar, mexe no repositório, mexe no serviço, mexe no DTO, mexe no VO, mexe no MVVM, e essas sopas de letrinhas loucas que tem, o que eu diria é o seguinte, elas têm que fazer sentido. Eu tentar ir para lá, decorar com aquelas coisas bonitas, né? Model MVVM, Model View Model. É um padrão que diz que... Não, porra, tem que fazer sentido para mim. Eu separei. Então, o propósito, de tudo aqui, até mesmo indo para arquiteturas um pouco mais complexas, né? Como a gente falou de hexagonal, que é óbvio, ela vai trazer as suas próprias jargões, elas vão trazer suas próprias literatura, explicação, mas o propósito é único. Quanto mais eu tiver isolado nas minhas regras de negócio, mais fácil fica a gente
fazer tudo aquilo que a gente precisa, que é mudança, né? A coisa mais comum do dia a dia aí. Beleza? E é isso, galera. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Tá? Ixi, agora o carro foi tudo. Tem uma mistura que tá uma galera de um lado, galera do outro. Eu não sei se alguém falou alguma coisa, não. Bom, então é isso, né? A ideia era só passar aqui, só para fechar, então, o propósito aí da gente falar de arquitetura. Então, de maneira geral, foi trazer a ideia de arquitetura, como eu falei, independente, tá? O que eu quero que seja mais óbvio para a gente ficar aqui nesse bate-papo nosso, foi de que o propósito de uma arquitetura é organizar. A gente já tem no mercado essas arquiteturas, então, como a gente falou aqui da 3 camadas ou N camadas, a gente tem a ônio, hexagonal, e todas elas vêm atender propósito. E qual que é a vantagem, independente de qualquer uma? Uma vez que eu escolho uma arquitetura, pô, eu vou ter uma vasta literatura, cara, para poder atender esse entendimento da arquitetura e o propósito dela, né, que é o principal. Sair pegando aí, igual, né, a gente vê, e não estou criticando curso, mas seja curso, ou seja a tara de uma aplicação, às vezes o cara já tem que nascer de um DDD, que é legal, não estou criticando, que é super bacana, quando você tem uma equipe madura, se você já começa a nascer de uma arquitetura mais consolidada, mais flexível, é óbvio que você vai ganhar, isso é a coisa mais óbvia do mundo, tá? Então não estou nessa discussão, mas inicialmente é mais complicado se eu não entender que os propósitos, independente de quantas camadas tem, é que cada uma tem responsabilidade. E elas vão vir cheias das sopas de letrinha. Depois eu vou entender que um porte, por exemplo, quando a gente fala do hexagonal, ela tem um propósito muito mais de ser um contrato. Aí eu faço uma comparação com uma outra, ou já está claro para mim muito essa questão de contrato, e talvez a gente já começa a perceber por meio dessas lives aqui, o quanto essa tal de contrato, esse desacoplamento, ou, né, que a gente fala aí dentro da orientação objeto e cabe em qualquer linguagem, o polimorfismo da orientação objeto, realmente ela traz um benefício muito grande, independente das camadas que a gente vai atuar. Beleza? Galera, pô, agradeço aí de novo, tá, pela oportunidade de a gente trocar ideia. Valeu, se alguém tiver, depois eu vou subir esse código aí no GitHub e tal. Eu tentei gravar o negócio, acabei esquecendo aí, mas também devo colocar, comecei um canal aí para colocar lá no canal, para fazer, mas perdi toda a parte da aplicação, pelo menos tem a parte, da apresentação, perdi toda a parte da aplicação, mas pelo menos já dá para compartilhar alguma coisa e depois até esse sisteminha que a gente pode evoluir. Beleza? Valeu, obrigado aí pela troca de ideia. O que eu tinha falado? E até a próxima. Valeu, galera. Opa, peraí. Os negócios apita, eu nunca sei. Se tá apitando alguma coisa. Sei lá, meu filho, mano. Aí, ó. Vai ganhar alguma coisa, moleque. Então, beleza. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau.